Olá, estamos juntos em mais uma edição do Espaço Unisanta. No Cá Entre Nós desta semana, você confere a última entrevista que fizemos com os participantes da terceira edição da Tarrafa Literária. E fechamos o ciclo muito bem com José Hamilton Ribeiro. Ele e José Carlos Marão escreveram o livro Realidade Revista, que conta a história da revista Realidade, publicada no Brasil na década de 60. Mas no Cá Entre Nós conversamos com os jornalistas sobre outros assuntos. Confira! Eu era estudante no interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha pequena, e a gente ouvia pelo rádio um camarada no Rio de Janeiro esbravejar contra o presidente da República, dizendo que o governo dele era corrupto, que era um mar de lama. E eu ficava vendo, mas como é que um camarada sozinho, numa rádio, no microfone, é capaz de abalar um governo? Olha, e abalou de tal maneira que o presidente teve que se matar. A corrupção era tão grande, ou pelo menos o que se disse da corrupção dele era tão grande, que ele não teve saída a não ser se matar. Foi o presidente Getúlio Vargas, não é? E eu falei, mas que profissão poderosa essa aí, né? Então, foi um dos sinais que me levaram para o jornalismo, né? E hoje, depois de 5 anos, eu falo, mas que poder é esse que eu ainda não consegui vê-lo? Mas, enfim, foi a busca de uma profissão em que você pudesse fazer alguma coisa para melhorar o mundo. O jornalismo não é o trabalho de um herói, é um trabalho de uma equipe, de uma estrutura. Aquele jornalista que pensa que ele é um herói, que ele é um lobo solitário, ele acaba só como um solitário. O jornalismo é trabalho de equipe, é de estrutura. E essa estruturação tem melhorado no Brasil. O jornalismo de guerra, segundo a interpretação de um correspondente inglês, é o convite que você recebe para assistir na primeira fila a história passar, sabe? É um privilégio, de certa forma, ainda que envolva muito risco. Mas nos países que têm jornalismo como carreira, não é o caso do Brasil, o Brasil é uma marmelândia geral, uma geleia geral, né? Mas nos países que têm o jornalismo como carreira, ser correspondente de guerra significa chegar ao ponto mais alto da carreira de repórter. Então, é uma aspiração de todo repórter, de todo jovem repórter. Interrompeu um projeto que eu tinha de cobertura da guerra, porque era para ser feita dos dois lados, do lado americano e depois do lado comunista, né? Você não passa impunemente por um episódio desse, né? Um episódio tão dramático, que você fica à beira da morte por vários dias, né? Num lugar tão longe, tão distante. Aí você tem tempo de pensar nas coisas. Mas, de qualquer maneira, ninguém me mandou ir lá. Eu fui porque eu quis e fui porque acreditava que estava fazendo alguma coisa útil, interessante, né? E da qual não me arrependo. Então, o dano físico que eu tive foi um dano que eu consegui administrar ao longo da minha vida, tanto que continuo repórter até hoje. Não sabe qual profissão escolher? A 20ª edição da Feira de Profissões da Unisanta pode ajudar. A feira acontece no dia 5 de outubro, das 9 da manhã às 4 da tarde.
Os participantes podem interagir com profissionais de todos os cursos oferecidos pela Unisanta, visitar estandes, conhecer laboratórios e clínicas e participar de palestras. Mais informações no site www.unisanta.br/feira de profissões. O endereço da Unisanta é Rua Oswaldo Cruz, 277. A entrada é gratuita. Vale a pena conferir. Na sequência de matérias gravadas na Semana de Moda da Unisanta, vamos falar sobre design de joias. Veja como foi a palestra de Hector Albertazzi, especialista no assunto. Nos desfiles, o centro das atenções são as roupas. Mas um detalhe não passa despercebido: os acessórios. Existe um segmento especializado em joias, e esse foi o tema de uma das palestras da Semana de Moda da Unisanta. O designer Hector Albertazzi criou o conceito de joielli de fantasia. O trabalho incorpora materiais alternativos, como pedras diferentes das preciosas, além de outros itens. Você trabalha metais alternativos, latão, bronze, como se fosse um metal precioso, ouro, prata, e trabalha com pedras também alternativas, como se fossem pedras preciosas. Então você consegue ter uma peça diferenciada que tem um valor, uma coisa que todo mundo gosta, as pessoas veem que é um trabalho bacana. Uma peça tem valor médio de R$200 a R$300, mas uma joia mais trabalhada tem preço superior. O mercado desse material é mais seleto. Eu considero que mais que uma bijuteria, seria um acessório de moda. Então você consegue encaixar lugares que valorizam mais teu trabalho como um acessório de moda, e as pessoas buscam coisas diferentes. O designer falou sobre o início da própria carreira e explicou quais são as técnicas utilizadas para a fabricação das joias. Todo dia você tem que fazer as coisas perfeitas, bonitas, para quê? Para agradar teu público. E o público reconhece comprando. Amanhã tem mais Semana de Moda para você. Na programação de hoje da Semana de Comunicação, telejornalismo é o assunto em debate pelos ex-alunos da Unisanta: Diogo Venturelli, editor da Santos TV, Cristiane Amaral, repórter da TV Tribuna, e William Tavares, apresentador e narrador da ESPN Brasil. O encontro acontece às 7h da noite, no anfiteatro do Bloco E. Criativos publicitários, de pedreiros a roceiros, é o tema da palestra de Hugo Veiga, publicitário e redator da UGIV Brasil. O evento acontece às 7h30 da noite no consistório da Unisanta, no Bloco M. A Semana de Comunicação é aberta ao público em geral. Mais informações no site www.unisanta.br.
programa termina aqui e a gente se vê na edição de amanhã. Tchau!